Olá, pessoal. Namastê. Tô eu e minha companheira aqui pra gente começar mais uma live, né, Margozinha? Legal. Dois gatos, né, Murilo? Você gosta? Essa aqui é a gatinha da casa. Ó, nem dá pra ver ela direito. Quem vê que tem uma gata aqui? Ninguém. Vamos lá, pessoal. Vamos começar mais uma live. Namastê. Margozinha vai ficar batendo no microfone, então eu vou ter que tirar ela daqui. Vai, neguinha. Aqui não é tanto seu lugar assim. Então vamos lá, pessoal. Vamos parar de brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre Agni, sobre como respeitar o nosso fogo digestivo, né? Tenho que impedir ela de acabar com o fio do microfone. Vamos lá? 15, 16 pessoas online, o pessoal está entrando aos poucos. Já tem 5 minutinhos, um pouquinho menos talvez. Então é o seguinte, quando eu comecei esse conjuntinho de lives essa semana de novo, para fazer as lives de meio-dia e 40, foi justamente com o intuito de estar reforçando esse embasamento do Ayurveda. Eu preciso passar alguma coisa que seja útil para vocês. Por mais que eu não esteja aqui dando um curso, não esteja dando uma formação, mas eu gostaria de passar um conhecimento que vocês consigam utilizar no dia a dia, numa viagem, em casa, para onde vocês forem. Então hoje eu estou me reservando a falar sobre as qualidades do fogo digestivo. Então tem várias formas de abordar. Se você é meu aluno, se você é aluno de Ayurveda, se você já leu algum livro, você tem um pouco de noção sobre o que é fogo digestivo, sobre o que é o Agni na visão do Ayurveda, as qualidades do Agni, mas a gente fala pouco sobre as formas de manter o Agni saudável, principalmente em situações estressantes. Então o exemplo que eu queria pegar para a gente falar desse tema é justamente o que está acontecendo com a Margot. Eu tenho visto a Margot comendo um pouco menos. Eu tô sem o Floriano, que é o gatão da Malane. E como eu tô sem o Florico aqui, a Margot tá sentindo muito essa falta. E ela começou a se alimentar menos. Não tem um bichinho pra tá sempre influenciando ela ali, acariciando e tudo. Então a gente vê essa diferença pra ela. Quando eu percebo como é a reação dela, ela está digerindo uma emoção de solidão. Como é a reação dela? Ela está se isolando mais, ela está fazendo refeições menores, ela está dormindo mais. Mas eu vejo ela ao mesmo tempo, assim que o dia amanhece, ela já quer pegar um sol. Quando o dia anoitece, ela quer ver o sol se pôr. Então, quando a gente vê que os próprios animais, mediante qualquer tipo de estresse, um estresse físico, um estresse emocional, mudam o seu hábito, uma planta, quando você gira o vaso de uma planta e agora ela tem que se alinhar para o sol, ela perde um pouco de volume, ela perde um pouco de energia. Então, essa restauração da vitalidade, da digestão, ela é uma das coisas que a gente acaba abordando pouco. A gente fala bastante de receita, a gente fala bastante de elixir, a gente fala bastante de panaceia, de gengibre, de especiaria, mas nem sempre a gente fala de quais são as indicações sutis que a gente pode fazer para manter o nosso fogo digestivo saudável e quais são os sinais de que ele não está saudável. Ontem, a primeira metade da live, que era uma live sobre ama, eu acabei perdendo esse comecinho, né? Eu não consegui salvar. Então eu vou abordar um pouquinho sobre o que é ama, né? O que é essa biotoxina. Sempre que você não digere alguma coisa, isso começa a gerar toxina. Seja porque você não digeriu minha camisa de rock hoje, seja porque você não digeriu uma emoção, seja porque a Margot não está digerindo a falta do Florico, seja porque a gente acordou em jejum e tomou café e agora está com ansiedade, não digeriu tão bem o café. Então os processos digestivos são necessários para que a gente dê continuidade à vida.
Quando você tem um interrompimento de um processo digestivo, seja uma digestão da missão espiritual da sua vida, como aplicar a sua energia no dia a dia, seja a digestão de uma amizade, de um relacionamento, de uma coisa que você comeu, de uma coisa que você bebeu, de um banho frio na hora que você tinha que tomar um banho quente. Digerir a vida é um aspecto mais importante que tem dentro do Ayurveda para manter o indivíduo saudável. Não importa o seu dosha, para que nenhum dosha adoeça, para que os seus doshas não gerem agravamentos e adoecimentos, você tem que estar com fogo saudável. E essa é a máxima do Ayurveda, é aumentar as qualidades do Agni. Quando a gente fala nas qualidades do Agni, então a gente está falando naquela regularidade de fome, na capacidade de digerir todas as coisas. Quando você naturalmente começa a adoecer, a decair o seu Agni, porque o período mudou, porque nesse momento não é um momento em que você está bem, porque você comeu demais, porque você dormiu de menos, seja qual for o motivo pelo qual o seu Agni não está funcionando muito bem, é natural para os animais começar um resguardo, então deveria ser para a gente também. Até é natural, mas a gente acaba ofuscando o que é natural com uma visão mental de que, nossa, se eu parar de comer eu vou adoecer. A gente começa a fazer um ritmo de coisas. E aí a gente continua fazendo aquilo e a gente fala, cara, eu faço isso por exemplo, tem gente que come para emagrecer. E aí a pessoa vai lá e adoece. Tem gente que come para engordar. Aí a pessoa vai lá e adoece. E ela não muda essa dieta. Então ela fez uma dieta e uma rotina que, independente do nome, independente do que é, independente de ser ketogênese, independente de ser low carb, independente de ser jejum intermitente, de ser dieta ayurvédica, seja o que você fez, o conjunto de influências que você fez levou você a adoecer. E aí você não quer revisar esse conjunto de opções, quer continuar nessas opções e ano que vem essas mesmas coisas vão acontecer. Então, a partir do momento em que você começa a perceber o adoecimento vindo, a letargia, a preguiça, a ausência de apetite, a falta de capacidade digestiva, você come, mas fica pesado, gera gases, tem muito sono depois da refeição, esses são os momentos em que você começa a decair o seu Agni. E como eu estava explicando outro dia, não tem problema você, na hora do almoço, ficar com muita fome. É um desequilíbrio, mas você vai equilibrar com o alimento. Não tem problema, de vez em quando, uma vez por semana, você comer uma comida japonesa, comer uma pizza. É um desequilíbrio, vai gerar ama, mas aí dia seguinte você toma um copo de água morna, você faz uma panaceia, faz um elixir, como eu tenho mostrado. O problema é você viver nesse desequilíbrio e não fazer nada quanto a isso. É você observar que você está com menos fome, as pessoas, pô, Edson, tudo bem eu fazer exercício em jejum? Cara, você só está fazendo exercício em jejum porque tem alguma desbiose no seu corpo e essa desbiose está te impedindo de ter fome no período da manhã. E essa desbiose pode ser, às vezes, um princípio de hipotiroidismo, um decaimento das funções da tireoide, diminuindo o Agni geral dos tecidos, diminuindo a temperatura corporal. Pode ser porque você não está indo ao banheiro todos os dias, então você está acumulando dejeto, seu corpo está muito cheio de coisa, ele precisa eliminar o que está nele antes. Pode ser porque você está muito seco e o ressecamento promove o entupimento dos esrotas, dos canais de comunicação, dos dutos digestivos. Então você não está conseguindo transmitir a energia do processo digestivo, então o processo digestivo não está pedindo alimento. Pode ser porque seu Agni está fraco mesmo, você precisa aumentar o Agni. Então existem milhões de motivos pelos quais as pessoas se desequilibram. É muito importante que a gente entenda que o desequilíbrio existe para todo mundo e que um dos maiores fatores que gera o desequilíbrio é justamente a falta de mudança. É a pessoa não mudar a dieta, não mudar a rotina. Eu mostrei na segunda-feira um elixir para vocês, que é um conjunto mais digestivo, meio leve, mas ainda tem nutrientes. É gengibre, limão, açúcar mascavo, sal do Himalaia, tâmara, maçã e um pouquinho de ghee. E é ali um bom elixir. Se eu nesse elixir, que já é picante, se eu colocar uma masala para chai, por exemplo, cravo, canela, erva doce, cardamomo, anis estrelado, noz moscada, vai ficar potente demais. Então mesmo uma coisa que é para digerir, pode digerir demais e deixar uma pessoa muito leve. Então eu pego assim, eu costumo falar isso com os terapeutas que às vezes vêm tirar algumas dúvidas comigo. Algumas pessoas até estavam vindo falar comigo, pô Edson, eu tô sentindo que tá difícil de seguir nessa carreira, porque tá muito saturado o Instagram, tem muita gente falando disso, eu vejo você fazendo isso com muita naturalidade, você tem alguma dica para me passar?
Falei, olha, até que eu estivesse aqui falando com naturalidade, eu fiz muita massagem, eu fiz muito atendimento, eu fiz muita terapia, eu fiz muita palestra presencial, eu dei muita aula presencial, fiz muito curso. Aí hoje eu consigo falar assim numa boa do tema. Mas até que isso se torne uma coisa natural, a gente tem muitos altos e baixos. Tem muitos altos e baixos. Isso é muito natural na prática de qualquer coisa na vida. Então existe, se você praticar muito ciclismo, você vai ter overtraining. Você vai praticar tanto ciclismo que você vai ficar cansado demais. E aí você vai ficar adoecido porque seu sistema imunológico decaiu, a produção de testosterona decaiu. Então tudo precisa de um equilíbrio, até o descanso, né? Eu vejo muitas pessoas postando muitas vezes, poxa, eu preciso de um descanso, essa ideia de que tem que produzir muito, né? A pandemia está aí mostrando pra gente que a gente não morre se a gente produzir um pouco menos, que se a gente tivesse seguido um ritmo de produtividade um pouco menor, começado a fazer home office há um ano atrás, a gente ia ter com certeza um quadro muito diferente. Bem, então quando a gente fala nas qualidades de um Agni saudável, a gente está falando naquele indivíduo que não só vai digerir tudo o que acontece com ele, mas ele vai, sem problema, pular a refeição, ele vai comer só com fome, vai comer devagar e com atenção. Vai começar, de preferência, uma coisa legal, começa pelo sabor doce e termina pelo sabor amargo. O sabor doce ele gera uma umectação, ele é o sabor mais difícil de digerir. Então, quando o seu fogo digestivo está alto, que é o início da refeição, é a hora de você comer o sabor mais pesado, que é o doce. Então, você vai comer uma mousse, vai comer uma tâmara, se você precisar aumentar a absorção de tecido. Então, todas essas questões vão estar muito ligadas com a doçura do seu processo digestivo. Se não tem doçura no seu processo digestivo, você não vai ter uma assimilação boa. Mesmo para as pessoas que são mais gordinhas, mesmo para as pessoas que se consideram pesadas, muitas vezes o peso está ligado a um tipo de ressecamento. Você está com o corpo meio seco, não está tendo fluidez e aí você começa a agregar uma gordura dura. A gordura ela é para ser fluida, tá? Então, quando a gordura está dura, geralmente as pessoas estão secas. E aí o cara fala assim, pô, mas eu como salada e continuo engordando. Mas salada é ressecante. Então, seu corpo vai ver que está faltando nutriente e ele naturalmente vai começar a guardar gordura para você, seja de onde for. Então, uma dieta muitas vezes meio normal demais, que vai ser... eu não gosto de falar bem disso, mas não posso falar mal todo dia também, né? O cara vai lá e toma um cafezinho, come um pão com queijinho Minas, com uma manteiga boa ali. Aí vai um café com leite de manhã, com um pãozinho com queijinho Minas. Vamos dizer que ele colocou um pouquinho de cravo ali no café. Beleza, já tá menos ruim. Aí na hora do almoço ele vai comer arroz, vai comer feijão. O arroz é mucoso e pesado. O feijão é adstringente, eles se equilibram perfeitamente, arroz e feijão. Aí vai comer um bife de panela ali, uma farofa. Tudo vai estar bem equilibrado dentro desse conceito. Então muitas vezes essa pessoa que faz uma dieta sem se preocupar com a ingestão de chá, com a ingestão de especiaria, ela às vezes se dá melhor do que uma pessoa que se preocupa muito com essas ingestões, porque acabam ficando às vezes muito leves. Eu trato muita gente que está leve demais, que está com o conceito de que comer salada é muito bom, comer especiaria é muito bom, e aí exageram nisso. Ah, pô, eu sou intolerante à carne, intolerante a leite, intolerante a glúten. Não é que o Ayurveda ele não vê as coisas dessa forma, ah, você é intolerante. Você não está com a capacidade digestiva para digerir esse elemento. Não estou questionando isso. O que eu estou dizendo é que tem como seu corpo digerir todas as coisas. É tudo uma questão de um processo mesmo. Tem início, tem meio, tem fim. É importante você respeitar o seu fogo digestivo. Não adianta falar que você é intolerante a leite se você está tomando leite. Eu sou intolerante a leite. Agora, quando eu misturo metade leite, um leite bom, um leite desses integral de padaria, assim, que vem na garrafa gelado já, ou seja, ele não tem conservantes. Você pega um leite bom, metade leite, metade água, ferve com especiaria, aquilo tá super digestivo. Quando eu mostro o ghee para vocês batido com esses elementos, depois eu mostro o que eu tô fazendo, quem tá podendo acompanhar no IGTV, vocês veem que tá leitoso. O ghee não tá boiando em cima, né? O óleo geralmente boia. Por quê? Porque de todos os óleos, sempre que você bate o óleo com água, ele fica em micropartículas, então é mais fácil de digerir, mais fácil de absorver. Mas o ghee é o que mais fica fino.
Eu li alguns estudos científicos que falam sobre o Shatadalta, que é o ghee lavado no tacho de cobre 108 vezes com água, quando você canta mantra. E alguns estudos mostram que só de você lavar o ghee ou bater o ghee com uma parte de ghee e uma parte de água numa centrífuga, num liquidificador, numa batedeira, já afina a molécula. E aí torna ela mais digestível, inclusive fácil de absorver pela pele. Então é muito interessante da gente considerar que o Agni, que o fogo digestivo, o que ele mais quer é facilidade no processo digestivo. Eu tive uma aluna que eu bati muitas vezes de frente com ela e sempre fui muito claro com ela, assim, porque ela era crudívora. Então ela me falava assim, Edson, você tem que me dizer como que o Ayurveda pode beneficiar os crudívoros. Se é uma ciência tão completa assim, eu falo, fala numa boa, cozinha o alimento. Aí ela ficava puta comigo, falava, cara, cozinha o alimento. A gente não está aqui para não cozinhar um alimento. A gente justamente aprendeu o cozimento dos alimentos, porque um feijão ele nunca vai poder ser consumido se ele não for cozido. Não adianta você falar que ele germinou até o ponto de doçura dele. Ele continua sendo adstringente e inibidor da produção de tecidos. Agora, quando você cozinha um elemento, você aumenta a doçura dele. Pega uma maçã e pega uma maçã cozida para ver a diferença na doçura e na sedosidade na nossa boca. Essa sedosidade é a mesma sedosidade que produz tecido. Então o camarada está lá frio, seco, mesmo que ele esteja gordo, uma maçã crua vai ser pior do que uma maçã doce, por essa sedosidade. A maçã doce não, a maçã cozida. A maçã cozida, ela vai ter a propriedade do sedoso de umectar, que é o oposto do que está acontecendo com o processo digestivo dessa pessoa que está seco. Então, mesmo a maçã, que não é o melhor dos umectantes, é muito pelo contrário, ela tem tendências ressecantes, mas quando você cozinha, ela fica umectante. Eu vi que vocês falaram bastante coisa, eu estou sem óculos, vou dar uma olhadinha no que vocês falaram aqui com calma. Fala, Fernanda, que bom que você está aqui com a gente. Só consigo fazer yoga em jejum pela manhã. Aí o yoga ele já chega a ser uma prática um pouco diferente, mas eu vejo a galera gostando de correr, de pedalar, de ir para academia em jejum. Isso é um desequilíbrio do Agni, tá? Não é uma qualidade boa do seu corpo. Meu cabelo tá parecendo dos grandes compositores da música clássica. Amém, Léo. Obrigado pelo elogio, mano. Eu tô meio sem graça com essa cabeleira aqui, mas ao mesmo tempo tudo muda o tempo todo. Cara, tem um projeto tão maneiro, Todos Somos Um, levo comida para pessoas em estado de rua, quero levar isso para as pessoas. Legal, Natasha, olha só, é tudo uma etapa, né? Eu sinto que o que você está fazendo, às vezes, já é muito mais do que a informação, porque você está indo ali muito antes, né? Você está indo no primórdio da vitalidade. A gente tem que pensar nos 7 chakras. O primeiro chakra é o chakra básico, essas pessoas têm que comer e têm que ter um teto. O segundo chakra é o chakra de desejo. Então essa pessoa ela tem que se relacionar com as outras pessoas, ter um desejo social, ter um desejo de ascensão na vida. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar. Então essas pessoas elas precisam digerir quem elas são, digerir algo para fazer na vida, ter objetivo, ter ação na vida. Elas precisam se amar, elas precisam expressar essas coisas que elas aprenderam, expressar em forma de serviço. Aí a gente vai começar a falar desse acesso a esse conhecimento mais autoconhecimento. Até lá elas estão muito num modo automático. É claro que tem quem se beneficie, mas eu já me frustrei muito de dar conhecimento para as pessoas que não estavam no momento de absorvê-los. Posso ingerir um óleo essencial? Natasha, eu não sou muito fã da ingestão do óleo essencial, porque o óleo essencial, assim, você vai pegar lá 10 quilos de planta e de repente você tira 10 ml de óleo essencial. Ou seja, ele é comparativamente como se você estivesse ingerindo uma grande quantidade de planta in natura. E eles são, o óleo essencial ele é naturalmente abrasivo. Então sempre que você fala em ingestão de óleo essencial, tem que ser óleo essencial diluído. Mas assim, é legal você pensar mais em alimentos e nas propriedades dos alimentos, porque quando você fala em óleo, um óleo muito forte, por exemplo, é o óleo de copaíba. Então se você ingerir o óleo de copaíba, já é um óleo muito forte. E um óleo essencial é muito mais forte do que um óleo de copaíba. Lucas, Edson, você tem ideia
Luca S. Marisa, Edson, você tem ideia de quando você vai fazer o curso de Reiki 2? Eu pretendo fazer nessa primavera, tá? Setembro, outubro. Você é a favor da ingestão de óleo essencial? Acho que foi isso que eu falei, né? Faço sopas reforçadas, massas, frutas e água. Tá com aquele cabelão do meme do Einstein, né? Eu sei qual que vocês estão falando. Chakra coronário, então. É um processo de etapas, né? Fernanda, existe a possibilidade de o corpo ficar viciadão em algum tipo de alimento? Sim, Fernanda, sim. A gente tem, falando no Ayurveda, né, esse tema você entende, a gente tem as membranas das células. As membranas são chamadas de kalas, tá? Kala se traduz como membrana da célula. Também se traduz como tempo. E a gente pode falar mais ou menos assim, o tempo que alguma coisa está ali... Estou no Wi-Fi agora, desculpem. Então, a membrana, ela toma a característica do meio. A pessoa vai lá e começa a acordar sempre cedo, começa a fazer exercício sempre cedo, começa a ter atividade cedo, e aí o corpo dela, as membranas vão ficando sempre agitadas. As membranas, elas têm uma certa programação, e isso está ligado com o relógio dos doshas, e o relógio dos doshas ele é meio que comandado pelo nosso cérebro, pela nossa tireoide. Quando a pessoa começa a fazer coisas que sejam... Nossa, quantas coisas vocês mandaram aqui? Peraí, deixa eu chegar na pergunta do Fernando de novo. Quando a gente começa a se aproximar de alguma coisa que seja benéfica ou maléfica para as membranas, elas começam a tomar aquela característica. Então eu me aproximei muito de tâmaras, muito de especiarias, muito de leite cozido com aveia, com outras coisas, de carnes bem cozidas. Então por mais que eu seja magro, eu sou bem magro, mas eu sou um bem magro com um corpo muito bem definido por conta de eu ter fluidez. Eu pratico exercício, mas eu tenho muita fluidez. Então essa fluidez me impede completamente de agregar peso. Então eu tenho o corpo bem rajásico e ao mesmo tempo eu tenho o corpo bem forte por causa desses nutrientes. Agora, se eu fico uma semana sem tâmara, meu corpo começa a secar. Se eu fico uma semana sem ghee, meu corpo começa a secar. Então eu vejo que eu estou com uma qualidade de presença de oleosidade, de nutrientes, de coisa e tal, mas isso está muito ligado com um certo vício que eu adquiri a sementes, a ghee, a tâmaras, a leites vegetais, a leite cozido com especiarias e por aí vai. Flavielle, Edson, sou pita, percebo que estou sempre ressecada. Tenho hipotireoidismo, tive episódios de falta de ar e senti que era entupimento nas vias da garganta. Alguma dica? Flá, é legal você estudar mais de Ayurveda, entender aí que o pita, quando seca, é como o motor de um carro sem óleo. Ele pode ter atrito e ele pode queimar e ele pode secar até o ponto de estourar mesmo. Então, é um conjunto de coisas, porque quando a gente pensa... É uma pergunta que eu tenho que falar um pouco mais do Ayurveda, um pouquinho mais avançado. Cada órgão do corpo é sede de um dosha. O pulmão é sede do dosha kapha. Ele é um órgão mucoso. Tanto que quando você adoece de gripe, que é excesso de muco, você excreta o muco pelo órgão mais mucoso, que é pelo pulmão e pela pele via suor. Mas a pele é mais porque você está cheia de ama mesmo, cheia de toxina. O pulmão é muito fácil para o pulmão eliminar muco. Então... Quando está baixo o avalambaka kapha, quando está baixo a mucosa do pulmão, você vai ter uma tendência a baixa absorção de oxigênio, você vai ter uma tendência a bronquite, às inflamações naturais, né? A pneumonia. Então é importante você, no mínimo, buscar, eu diria para você falar com um terapeuta, porque tem um pernilongo aqui que está me tirando o pita aqui. Seria importante você procurar um terapeuta para ele te refinar a indicação, mas o chá de alcaçuz é um dos maiores tônicos para ressecamento de dosha de pita, tá? Chazinho de alcaçuz aí 3 vezes por semana pode ser o suficiente para você. Algo para gastrite atrófica, preciso cicatrizar e não quero tomar remédios. Olha só, o uso das tâmaras, tá? As tâmaras jumbo, que são as tâmaras naturais, é muito legal. E vejo que é uma das melhores opções. Eu tenho um vídeo muito legal, Eida, que é um vídeo que chama Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Procura no YouTube, procura no Google, coloca lá Edson Osório, perda aguda de tecidos. E aí você vai encontrar um vídeo onde eu explico sobre o processo da digestão. Não é só sobre emagrecimento, é um vídeo onde eu explico os 3 processos da digestão. O bom vata, o bom pita e o bom kapha, e o que acontece quando um deles adoece.
tá? Como entender se eu sou pita e tal? Natasha, vai acompanhando o conteúdo daqui do canal, tem bastante coisa, o YouTube tem bastante coisa também. Eu tenho no site da Sankhya, dá uma olhada nos meus links, eu tenho no site da Sankhya um testezinho de dosha que vai te aproximar dessa resposta. Mas ninguém melhor do que um bom terapeuta e autoconhecimento, tá? Atividades físicas em jejum pela manhã não é benéfico para o nosso Agni. O problema é que você geralmente vai estar gastando uma energia que você já devia estar repondo. Fazer um yoga, fazer um alongamento é uma coisa. Agora, gastar tecido mesmo, não é legal fazer isso pela manhã. Só funciona para as pessoas porque o corpo está desequilibrado. Então ela já está vindo de uma sensação de peso, já está vindo de uma sensação de letargia. Não é como se quando ela dormiu ela regenerou bem os tecidos e ela acordou com fome. Ela dormiu provavelmente mais pesada do que deveria, acordou com a sensação de peso e para liberar essa sensação de peso foi praticar um exercício sem se alimentar. Oi, Dri, me chamando de doutor. Quem sou eu? Como pode diminuir o teor amoníaco da urina? O que significa e como diminuir essa característica? Minha amiga, você sempre foi bem pita e teve um pouquinho do vata ali, né? Então esse pita mais agravado, ele vai estar dando essa característica. Acho que um chazinho de cabelo de milho pode ser legal, umas 3 vezes por semana, tá? E um chá, aí ao menos no período da lua cheia, de cúrcuma com sálvia fresca podem te ajudar a fluidificar o sistema urinário, tá? Kátia, vou ver as mensagens do Insta, eu tenho recebido muita mensagem, ainda estou atualizando as mensagens de aniversário, mas eu vou dar uma olhada. Como conquistar esse corpo? Tâmaras e o que mais? Olha só, Natasha, tem que estudar, tá? Tem que fazer uma consulta ou tem que estudar. Eu tenho um dos caminhos para te oferecer, eu não estou mais com horário para consulta, mas eu tenho os cursos para te oferecer. Em breve a gente está lançando as inscrições do curso de culinária, o curso de rotinas diárias está com as inscrições abertas. E aí você vai entender, todos os cursos que eu forneço, eu dou aulas de fundamento muito boas mesmo, justamente para que qualquer pessoa possa fazer o curso. Então o camarada chegou de paraquedas, mas ele quer entender um pouco de Ayurveda para ele, para a família, para o camarada, para o parceiro, para o cachorro, para o gato, tá no lugar certo. Então te aconselho a fazer algum curso para você ter um embasamento, para você ter uma visão ayurvédica da vida, tá bom? Bruna, qual rotina simples para o período da manhã que serviria para todos? Bruna, eu mostrei nos últimos 3 dias, hoje eu mostrei um leite vegetal, ontem eu mostrei um leite com aveia e anteontem eu mostrei um elixir. São 3 receitas, cada uma vai ter um uso, tá? Dá uma olhada no meu IGTV, que elas estão bem descritas. Sandra, oi minha amiga. Fiz jejum até 12 horas por uns 3 anos, apesar de não fazer mais. Perdi a vontade de comer pela manhã e não sinto fome. É importante tentar resgatar a introdução dos alimentos nesse horário? Sim, minha amiga, seria importante porque é o horário que as suas membranas de mais ou menos 6 da manhã até as 10, mas eu vou dizer assim, 7h30, 8 da manhã, é o horário que as membranas do corpo, esses calas, estão mais propícios à absorção. Então, o seu sistema linfático vai funcionar bem à noite, puxando todas as toxinas e eliminando pela urina, eliminando pelo suor e eliminando pela bile via fezes, somente se o seu corpo tiver com o estado adequado. Somente se ele tiver com essa biologia adequada. Então, se ele está com os nutrientes adequados, no período da manhã você vai ter aquela vontade natural de ir ao banheiro, de eliminar, vai ter a sensação de leveza e aí vai precisar de um alimento mesmo. Muitas doenças começam a acontecer quando a gente vai inibindo a dieta e aí o corpo vai fazendo, de acordo com o que ele consegue, as defesas necessárias para manter a vitalidade. Então, inibir a refeição pela manhã é um dos grandes caminhos para o adoecimento, tá? Nariz entupido também. Nariz entupido geralmente são consequências de um intestino que está funcionando mal. Estou há 2 anos sem comer carne. Se voltar, meu corpo pode rejeitar? Olha só, a melhor forma de você comer carne é você comer carne cozida, tá? Então come ali uma moqueca de peixe, por exemplo, que tenha coentro, que é um bom digestivo do peixe. Uma carne de panela, uma canja de galinha. Tenta comer aquela carne que a sua avó fazia para você quando você estava adoecido. Aquela coisa bem cremosa, tá? O que substitui a tâmara? Não tem o substituto direto para a tâmara. Por quê? Porque as ameixas elas estão muito ácidas, as passas estão muito ressecantes. Então, as tâmaras têm sido, dos ingredientes que a gente tem, os mais umectantes. As sementes de girassol são bem interessantes também, muito mais baratas, tá?
Hum... Cristina, faz 2 anos que diminuo muita carne vermelha e mantenho as brancas, porém poucos, estou com B12 e ferro bem baixos. Então, essas carnes cozidas aí são um ótimo caminho. Feijão cozido com beterraba, o uso de romã, de melado de romã, tá? Então, eu indico para absorção de B12 tâmaras hidratadas, melado de romã, uso de romã, feijão azuki cozido com beterraba, tá? Algum terapeuta específico no Rio de Janeiro em Ayurveda que eu recomendaria? Olha, tem uma amiga minha que é a Flora Cal. Procura aí por Flora Ayurveda, que eu sei que ela atende no Rio. Passei o contato dela aí. Vocês estão cheios de pergunta hoje, pessoal. Algum... Sou Pita, tenho hipotireoidismo. Tomo remédio, mas não está me ajudando. Me sinto muito cansado, preguiçoso e com sono todos os dias. Então, Bruce, seu Pita, coitado, ele está chorando. Você tem que entender o que é o hipotireoidismo numa visão mais energética, é o decaimento das funções do chakra da expressão, o que você não está expressando, que sapo que você engoliu, que você não está se comunicando com ele, que falsidade é essa que você não está sendo verdadeira consigo mesmo sobre o que você tem que fazer com a sua vida. Dentro disso, você tem que aumentar esse fogo, aumentar esse rajas, aumentar essa energia, botar essa energia para fora. Então o uso de especiarias, no mínimo, é um caminho, tá? Edson, o que fazer para mioma? Uma consulta, Flávia, com um bom terapeuta, tá? A gente tem a Lute Concepcion, que é uma grande amiga, eu indico ela às vezes, tem a Lúcia Arai Brandão. Minha Prakriti é Kapha Pitta. Como tomar centelha asiática? A centelha asiática é sempre cozida no metade leite, metade água com especiarias, tá? Você vai fazer tipo um leite com a centelha asiática. Que bom que você tá aí, Bia. Tâmara que a gente compra no mercado, são doces, melhor horário para comer. Então, Wade, a gente tem que prestar atenção porque tem 2 tipos de tâmaras. Eu vou dizer que tem 3, vai. Tem a tâmara jumbo, que é uma tâmara que vem solta, e tem os outros 2 tipos de tâmaras, que são as tâmaras que vêm num saco a vácuo glaceadas. Tem uma que ela é mais sequinha um pouco, e tem a outra que vem com uma glacezão. Se você comprar a que vem com glacê, lava ela antes de usar, tá? Então a pior é a que tem glacê, mas ainda é tâmara. Depois é essa que tem menos glacê, depois é a tâmara jumbo. 2 tâmaras pela manhã é essencial, eu diria, para a gente manter a nutrição no corpo. Edson, existe algum ingrediente que substitua o ghee? Não tem nenhum ingrediente que substitui ghee, galera, porque eu até falei disso no vídeo hoje de manhã, no videozinho que eu fiz no IGTV, e não tem essa parada de ghee vegetal, assim, ghee vegano. Pra galera que estuda Ayurveda e entende um pouco, sabe que isso aí é quase um crime, porque você passa ghee pro seu paciente por causa de um conjunto de aspectos fisiológicos e ele vai lá na loja e compra ghee vegano achando que ele está comprando o que você indicou, né? Então só o ghee vai ter aquelas propriedades de ser umectante, de não esquentar muito nem esfriar muito, de nem ser muito pesado nem ser muito leve, de não ser muito doce. Então só ele vai estar ali realmente equilibrando muito bem os 3 doshas, tá? Teria um chá para amenizar a rinite alérgica? Kátia, a rinite alérgica ela nunca está causada nessa região. Ela geralmente é uma questão sanguínea, uma questão de pulmão, uma questão de fogo, uma questão de pachaka pitta, do fogo do estômago que está queimando a região. Então eu te indicaria, eu não gostaria de te dar uma dica, mas sim de te indicar fazer uma consulta, tá? Com um bom terapeuta. Terapeuta em Belo Horizonte, Micheline Souza, fera, tá? Fernanda, em Niterói, você pode procurar essa mesma menina que eu indiquei aí, tá? A Flora. Algum terapeuta para me indicar em Fortaleza? Vixe, Kátia, Fortaleza eu fico te devendo. Mas dá uma olhada no site da Sankhya, eu tô com um cílio no olho aqui, eu acho. Dá uma olhada no site da Sankhya, que lá tem uma barra de pesquisa sobre terapeutas. Então você pode dar uma olhada ali aonde encontrar um terapeuta, tá? Professor, não conheço melado de romã, você poderia indicar onde adquirir? Se você procurar na internet, você encontra, mas Mundo Verde, loja de produto árabe, você encontra, tá? Xarope de romã. Procura xarope de romã, tá? Terapeuta em Recife também não tem onde, não conheço, galera.
tomo todos os dias de jejum guaraná cipó. O que acha? Paula, pode ser que isso esteja agravando um pouco o seu vata, até porque esses extratos são secos. Então uma coisa seca todo dia em jejum pode ser que deixe seu corpo muito seco, tá? Máscara de aveia, leite e mel ajuda a pele com dermatite? Olha, até ajuda, mas às vezes depende da dermatite. Eu diria que ajuda a maioria, tá? Edson, tâmara não engorda? Não, Malu. Não, porque apesar dela ser doce, apesar dela ser pesada, ela é fluida. Então você vai ver que é aquele barato que não mela a sua boca. Ainda mais se você hidratar a tâmara antes de consumir ou fizer um leite vegetal com ela. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz hoje no Instagram de leites vegetais. Tem semente de girassol, tem aveia, tem tâmara, tem amêndoas. É tudo um leite pesado e aquilo de forma alguma engorda, só tonifica. Vê se eu sou gordo aí, ó, sou magrelinho. A questão é a posologia, quando a forma de administrar o Anupana não é só a tâmara, mas é a tâmara em forma de leite vegetal ou hidratada com especiaria. Como melhorar a resistência à insulina? Bruna, isso está muito ligado com o que eu falei mais cedo, que são as membranas. Qualidade de sono, comer só com fome, tá com o corpo em dia, eliminar os dejetos todos os dias, beber água adequadamente, nem muito nem pouco, não inventar moda na dieta. A maioria das pessoas que eu vejo com diabetes é porque tá com moda de algum jeito, tá? Pode ser porque é a moda de comer doce demais, mas é alguma coisa errada, porque eu já vi pessoas que não comem doce, que não comem carne, que só tomam chimarrão, ou seja, só tem sabor amargo e tá cheio de glicose no sangue. Então tudo uma questão de biose. Em Belo Horizonte, Micheline Souza, galera. Flavielle, sintoma de hipotireoidismo. Mandar mensagem aqui e ficar com as mãos tremendo. Qual alimento para o café da manhã? Eu fiz 3 vídeos bem legais. Dá uma olhada nos meus vídeos do IGTV dos últimos dias, que são ótimos para café da manhã. Queda de cabelo e perda de sono na madrugada. Isso é vata agravado. Isso com certeza é vata agravado, tá? Você tem que entender um pouquinho mais. Eu te indico a estar fazendo um dos cursos que a gente em breve está abrindo as inscrições. Assiste o conteúdo do canal, assiste o conteúdo do YouTube. Meu filho deve ter o pita gravado, tá com rinite e come pimenta para danar. Tira a pimenta, ajuda? Com certeza, tá? Edson, e a manteiga de garrafa? Joseli, manteiga de garrafa é quase o ghee, tá? Ela só não foi tão coada assim, então ela é bem legal, pode usar. Gosto muito. E a falta de capacidade de digerir, esse período que estamos passando também é acne ruim? Tenho me sentido exausto só com vontade de comer e dormir. Mais ou menos, porque olha só, não dá também pra gente parar a vida. Não dá pra gente parar de viver, porque se o momento tá ruim, mas não tá batendo na nossa porta, já tá bom. E se o momento tá ruim, tá batendo na nossa porta e ninguém morreu, também tá bom. E se o momento tá ruim, tá batendo na nossa porta, alguém morreu, mas a gente tá vivo ainda, também tá bom. Então sempre tem como a gente espremer o bagaço da laranja para seguir adiante. Indicações para melasma? Difícil, Rose. Tem uma erva muito boa para fazer, tanto para fazer óleo medicado quanto para tomar chá, que é a erva mamica de cadela. Tá? Esse é o nome mesmo, mamica de cadela. Mas é legal fazer uma consulta para entender se tem alguma coisa mais importante antes de usar a erva. Como eu sei que eu estou bebendo a quantidade ideal de água? A água é de acordo com a fome, com a sede. Mas assim, a sua sede ela só vai estar equilibrada se o seu corpo está equilibrado também. Então, ir ao banheiro todos os dias, eliminar todos os dejetos, principalmente no período da manhã, ter a sensação de fome, ter a sensação de sono, isso tudo as bases do Ayurveda são importantes. Como eu estou vendo que a Margot mudou muito, sendo que ela está sem o Floriano aqui, eu estou pegando justamente o gancho do que ela está fazendo para ela ficar bem, para eu fazer a live de hoje. Leite de vaca pode ser consumido? Sim, eu fiz uma live onde eu explico do leite de vaca ontem. Uma live não, um IGTV, tá? Tá ali, Chai 2.0, dá uma olhada. Eu explico bastante sobre o leite de vaca. Quando vai abrir o curso de culinária? Creio que mês que vem, Úrsula. A gente deve abrir em maio, tá bom? Dica para dor de cabeça, que parece muscular. Então, depende muito, tá? Depende do horário. A dor de cabeça que é pulsante é uma dor de cabeça pita. A dor de cabeça que é um peso é uma dor de cabeça cafa. Aquela dor de cabeça que é meio vazio, você não sabe direito aonde que é, se é dor de cabeça mesmo, se é fome, geralmente é vata. Então depende da dor de cabeça. Se é uma dor vata, você tem que se preencher. Se é uma dor pita, às vezes você pode até se preencher, mas colocando coentro junto. Se é uma dor de cabeça cafa, às vezes você come uma bolinha de pimenta do reino e resolve, tá? Galera,
Olha só, hein? 43 minutos de live. Que maravilha. Então, olha só, eu falei tudo, tá? Falei tudo, porque não é só uma questão da gente saber fazer uma panaceia para não gerar ama, não é só uma questão de você usar especiaria, é às vezes você pular uma refeição, é às vezes fazer uma sauna caseira, é às vezes você entrar no seu quarto e ficar quieto ali o dia todo para digerir tudo o que está acontecendo. Então, cada caso é um caso. O mais importante é a gente se respeitar e aprender que tudo vai mudar. Tudo vai mudar e com certeza o tempo todo. O pessoal que está nos cursos está indicando. Fico muito feliz. A gente tem 3 cursos hoje. Eu estou buscando esse ano ainda gravar o curso de diagnóstico avançado. Eu tenho o curso introdutório. Não é introdutório, mas eu chamo de introdutório porque é o curso mais barato que a gente tem. É o curso de rotinas diárias. É um curso que eu te dou todas as aulas introdutórias de Ayurveda. Falo um pouco de meditação, falo um pouco de respiração, falo das rotinas diárias, do relógio dos doshas. Eu dou uma aprofundada grande nisso. O outro curso, eu diria, o curso intermediário, é o curso de culinária e nutrição, que é um curso que você aprende tudo sobre dieta, sobre a rotina alimentar e eu mostro as receitas na cozinha. E o curso mais avançado, e eu considero ele bem avançado mesmo, mas funciona para a galera leiga, principalmente para quem quer ter uma farmácia em casa, para quem quer entender das plantas que nascem no jardim, para quem quer fazer o próprio remédio, é o curso de Dravya Guna, de alquimia e remédios caseiros. Olha só, eu não tenho nenhum vídeo ensinando a fazer a sauna caseira, mas eu tô a fim de fazer, talvez esse mês ainda, um vídeo ensinando a sauna caseira e um vídeo ensinando a automassagem, tá? Agora, vamos para o que eu tenho prometido fazer essa semana. Vamos ler um tarô? Uma cartinha para finalizar bem. Então, vamos lá. Então vamos ler uma carta. 70 pessoas online, que legal, pessoal. Vamos lá. Esse é o tarô de Osho, são 79 cartas. E eu tenho todos os dias dessa semana escolhido uma cartinha para a gente ler ao fim das lives, para trazer uma mensagem de reflexão. Eu vejo que eu fiquei muito bom de ajudar as pessoas com as consultas, de ajudar as pessoas no autoconhecimento. Sempre tenho alguma coisa para dizer para um amigo no momento de necessidade. E vejo que parte disso é por causa desse tarô. Porque eu já joguei tanto esse tarô para os meus pacientes, tanto presencial, online, aqui nas lives, que eu decorei as mensagens. E essas mensagens brotam na minha cabeça quando elas são necessárias. Então vamos lá. Que eu possa representar a todos, escolher uma carta adequada, que traga saúde e enriquecimento espiritual a todos nós. A carta da criatividade é o número 3. Como é que é essa carta? Tem uma mulher que está com várias cores ao redor dela, os cabelos esvoaçando, ela está em conexão com a lua, ela está em conexão com o brilho interno dela. É o arcano número 3, criatividade. Deixa eu ver se consigo focar nela aqui. Pronto. Beleza. Arcano 3, criatividade. Criatividade é a qualidade que você traz para a atividade que está fazendo. Trata-se de uma atividade, de uma disposição interior, a maneira como você olha para as coisas. Nem todo mundo pode ser um pintor, e também não há necessidade disso. Se todos fossem pintores, o mundo seria muito feio e viver seria difícil. E também não é todo mundo que pode ser dançarino. Não há necessidade disso. Porém, todos podem ser criativos. Seja o que for, seja o que faça, faça com alegria. Se o faz com amor, se o seu ato de fazer não é meramente econômico, então ele é criativo. Se algo cresce em seu íntimo, como consequência, se isso lhe traz desenvolvimento, então é espiritual, é criativo, é divino. Você se torna mais divino à medida que fica criativo. Todas as religiões do mundo disseram que Deus é o Criador. Eu não sei se ele é ou não o Criador, mas de uma coisa eu sei. Quanto mais criativo você se torna, mais divino você fica. Quando a sua criatividade chega a um clímax, quando a sua vida inteira se torna criativa, você está com Deus. Ele deve ser, portanto, Criador,
pois todas as pessoas que foram criativas disseram que estiveram mais próximas a ele. Ame o que você faz. Assuma uma postura meditativa enquanto estiver fazendo qualquer coisa, seja lá o que for. O comentário da carta. A partir da alquimia de fogo e água na parte de baixo, até a luz divina que entra pela parte de cima, a figura dessa carta está literalmente possuída pela força criativa. Realmente, a experiência da criatividade é um mergulho no misterioso. Técnica, treinamento e conhecimento são apenas instrumentos. O segredo é abandonar-se à energia que alimenta o nascimento de todas as coisas. Essa energia não tem forma nem estrutura, e, no entanto, todas as formas e estruturas nascem dela. Pouco importa a forma de expressão particular que a sua criatividade assuma. Pode ser a pintura, o canto, o plantio de um jardim, a preparação de uma refeição ou até jogar alguma coisa. O importante é estar aberto para aquilo que quer se expressar por seu intermédio. Lembre-se de que não somos donos das nossas criações. Elas não nos pertencem. A criatividade verdadeira nasce de uma união com o divino, com o místico, com o incognoscível. Daí, ser ela tanto uma alegria para quem cria, quanto uma bênção para os demais. Legal, pessoal? Então vamos encerrando a live de hoje com essa carta maravilhosa da criatividade, que é aquele estado muito parecido com o estado do bobo, que a gente viu na carta de ontem. O bobo é quem confia, você engana ele, ele confia em você. Você o engana novamente, ele continua confiando em você. Você o engana mais uma vez, então dirá que ele é um bobo, que não aprende nunca. Pois sua confiança é incorruptível. Sejamos um bobo no sentido taoísta, façamos tudo com criatividade, seja lá o que quer que a gente esteja fazendo. Que assim seja, pessoal. Uma ótima quarta-feira para vocês. Prazer ter vocês aqui. A gente continua as lives amanhã, então, 12h40. Se você está gostando, não deixe de bater uma foto, não deixe de curtir, de mostrar para quem você acha que pode ter um bom crescimento vendo esse vídeo. Namastê, até a próxima.